Olá, meus amores, tudo bem? Vamos de capítulo novo e o último capítulo do nosso livro. A gente vai falar um pouquinho sobre hereditariedade humana. A gente vai dar uma introduçãozinha aqui bem superficial em genética, que é o assunto que vocês vão começar a ver lá no 9º ano e no ensino médio, tá bom? Então, a aula de hoje, hereditariedade humana. O livro de vocês já traz esse capítulo assim, ó, papuf, já começa a falar sobre ele. Mas eu fiz uma introdução, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução para que vocês não caiam aí de paraquedas nesse assunto sem ter noções básicas, pelo menos, dele, tá bom? Então, primeira coisa que todo mundo se pergunta é como os filhos recebem as características dos seus pais e como eles transmitem para os seus filhos. Então, como eu recebo as características dos meus pais e como eu transmito essas características para os meus filhos, tá? Essa é a pergunta que todo mundo se faz quando se trata aí de querer saber mais sobre um pouquinho de genética. Para a gente responder isso, a gente tem que saber algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é gene. Gene nada mais é do que um trecho, um pedaço, uma parte do DNA. O DNA é aquela fita, né, dupla hélice que a gente fala, que vocês já viram muitas imagens sobre ela, que carrega as características do indivíduo. Então, os genes são os trechos específicos dentro da tira de DNA. Então, eu vou ter o trecho lá da cor do meu cabelo, da cor do meu olho, da minha altura. Cada trechinho desse a gente chama de genes. E esses genes são formados por alelos, tá? Tudo isso aqui constituem os cromossomos. Nós vamos falar de cromossomos agora no finalzinho dessa aula, tá? Então, um conjunto de alelos formam os genes, um conjunto de genes formam o DNA e o DNA todo condensado, todo enroladinho, forma um cromossomo, que é o que carrega as características aí dos indivíduos, beleza? Então tá, então antes de tudo, eu trouxe para vocês um glossário, um dicionário da genética, o significado de alguns termos, tá? Primeiro termo, gene, que a gente já definiu, que é como um pedaço, trecho ou fragmento do DNA que contém a informação genética. Alelo são os pares de genes. Homozigoto, par de genes iguais. Nós vamos falar sobre azão, azinho. O homozigoto é aquele que traz os genes iguais. Então, vai ser azão ou azinho. Heterozigoto é aquele que traz os pares de genes diferentes. Azão, azinho é o exemplo. Genótipo é o conjunto de genes, ou seja, é o que traz as características genéticas do indivíduo. E fenótipo é a manifestação do genótipo, ou seja, são as características físicas, o que esses genes expressam no corpo desse indivíduo, tá? Porém, nós temos aqui no fenótipo também a interação do meio ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter gêmeos idênticos, quer dizer que genotipicamente eles são iguais, tá? Eles têm as mesmas características genéticas. Porém, se eu deixo um lá no Rio de Janeiro, na praia, tomando sol, e outro eu levo lá para o Polo Norte, deixo lá eles lá por uns 20 anos, quando eles se encontrarem, eles vão estar diferentes fisicamente, por conta da alimentação, por conta do clima, por vários fatores ambientais que vão influenciar a manifestação desse genótipo também, tá? Então, isso é o que a gente chama de fenótipo. Dominante vai ser aquele gene que determina uma característica. E recessivo é aquele gene que não dá característica nenhuma, ou seja, ele fica inativo perto de um dominante. Calma que vocês vão entender isso agora que eu vou mostrar as coisas para vocês, tá?
gente fala de um indivíduo albino, ele é albino, quer dizer que ele tem aí uma deficiência na produção de melanina. Então, o gene dele que produz melanina é um gene que está inativo, é um gene recessivo. E o gene dele que produz melanina, dele não, né? Do albino não tem. Um gene nosso, de pessoas que não são albinas, que produzem melanina, a gente vai chamar de dominante. Então, o indivíduo que não produz melanina vai ser aquele que vai ter os genes recessivos. Então, ele vai ser sempre azinho. Não vai ter um gene dominante mandando nele, ou seja, aquele que produz a melanina. Então, olhem aqui do lado aqui, esse cruzamento. O pai é um indivíduo normal, tá? Por mais que ele tenha aqui esse azinho, ele não carrega o gene albino, tá? Já a mãe carrega o gene albino. Por quê? Porque ela tá mostrando aqui que ela tem esse gene dominante e ela tem o gene recessivo, que é albino, tá? Quando do cruzamento desses dois indivíduos, eles vão originar, é matemática, tá? Então vai ser azão com azão, azão com azinho, azinho com azão, azinho com azinho. Vai fazendo as flechinhas assim, sabe? É igual aqui, faz a tabela, coloca aqui e faz o cruzamento. Por mais que esses indivíduos aqui, ó, esses dois, tenham o gene recessivo aqui, o gene de ser albino, eles não vão manifestar essa característica. Por quê? Porque eles têm um gene mais forte, que é o gene dominante, tá? Então, nesse caso aqui, se eles tiverem, vamos supor, tá? Esses 4 filhos com essa combinação, 3 desses filhos não serão albinos. Um apenas vai ser, tá? Por quê? Porque esse vai ter o azinho, que é totalmente recessivo. Os 2 genes são recessivos. Então, ele vai manifestar o albinismo. Depois, o livro de vocês traz o heredograma, tá? Heredograma, ou a genealogia. Eu trouxe para vocês uma legenda, para que vocês saibam visualizar, né, o que esse heredograma está querendo dizer. Mas o que eu quero que vocês foquem, tá? Principalmente nos sexos. Então, a gente tem masculino como um quadrado, feminino como redondinho. E o losango aqui como um sexo desconhecido. Quando a forma geométrica aqui ela tiver sem estar pintadinha, quer dizer que é um indivíduo normal. Um indivíduo que não carrega nenhum caráter específico. Quando essa forma geométrica estiver pintada, ou totalmente ou parcialmente, ele está mostrando aqui um caráter diferente, uma característica diferente, que provavelmente vai ser a característica a ser estudada, tá? Quando há essa ligação entre as formas de maneira horizontal, quer dizer casamento ou cruzamento, tá? Quando tem 2 linhas, quer dizer que foi um casamento ou cruzamento consanguíneo, ou seja, entre irmãos. Daqui, quando desce uma linha e abre mais linhas, é filhos ou descendentes. E quando de uma linha saem 2, está querendo dizer de gêmeos, ou gêmeos diferentes, né? Os dizigóticos ou heterozigóticos, e os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, tá? Então, ó, o livro de vocês trouxe esse heredograma aqui para mostrar sobre o albinismo, que é basicamente o esquema que eu mostrei para vocês lá em cima. Então, a gente tem pai e mãe, masculino quadrado, feminino bolinha. Pai e mãe, pai e mãe. Ele está dizendo aqui que esse pai é albino, olha aqui a legenda, e essa mãe é albina. Então, você vai ter que fazer o cruzamento desses indivíduos e ver quais são as características dos outros indivíduos. Tá vendo que dentro desse aqui tá escrito qual é o gene dele, o genótipo dele, desses aqui não. O exercício que tá embaixo, vocês vão ter que fazer isso. Achar quais são as letrinhas, né? O azão, o azinho, a combinação desses as aí, que vai caber aqui dentro das forminhas dos
filhos dos descendentes. Lembrando sempre que se tá pintadinho é porque é azinho, azinho. Não vou dar mais spoiler para ver se vocês entendem e conseguem fazer esse exercício aí sozinhos, tá? Seguindo. Os cromossomos. O que são os cromossomos? Os cromossomos são as tiras de DNA totalmente condensadas, bem juntinhas, que formam aí o material genético das nossas células, né? Então, as nossas células possuem lá no núcleo cromossomos. Nós, seres humanos, temos um total de 46 cromossomos, sendo em pares. Então, a gente fala que nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossômicos, ou seja, aqueles que carregam características gerais, e nós temos um par de cromossomos sexuais, que são os que vão carregar a característica sexual do indivíduo, se é homem ou se é mulher, tá? Então, a mãe, ela é sempre XX. Toda mulher é XX. Aquele último parzinho de cromossomos, os cromossomos sexuais, eles são XX. O pai, o homem, todo homem, carrega XY, tá? Então, quando a gente vê o cruzamento de XX com XY, a gente vai notar que quem comanda o sexo do filho é o homem. Por quê? Porque se nesse cruzamento, vocês vão aprender mais isso ano que vem, da divisão celular, da divisão aí de meiose e mitose, como que há essa divisão celular dos gametas e essa separação desses cromossomos, tá? Mas só para vocês entenderem que na hora da reprodução, na hora de formar os gametas, os nossos cromossomos que eram impares, eles ficam individuais. Então, eu tinha XX, eu vou ter só X no meu óvulo. O homem, ele vai ter espermatozoides X e espermatozoides Y. Então, vai depender de qual espermatozoide vai penetrar no óvulo para a gente poder definir o sexo desse indivíduo. Então, se entrar o espermatozoide com o cromossomo X, vai dar XX. Então, vai ser uma menina. Se entrar o espermatozoide com o cromossomo Y, vai ficar XY, o que vai gerar um menino. Mais uma vez, explicando aqui com os Simpsons. Homer, XY. Marge, né? XX. Nessa combinação dos X com Y, a Meg e esqueci o nome dela? Esqueci o nome. A Lisa. A Meg e a Lisa, elas são XX, porque o Homer deu o X dele e a Marge deu o X dela. Já o Bart, ele é XY, porque ele é um menino. Então, ele pegou o Y do pai, ou seja, um espermatozoide Y penetrou no óvulo da Marge. Da Marge, Meg, sei lá, gente, o nome dela, enfim. Penetrou, então, no óvulo dela, que é X, tá? Então, ele ficou ali XY e as duas meninas XX. Então, toda mulher é XX e todo menino é XY. Não estou falando aqui de gênero que a gente está falando assim, externamente, tá? Estou falando biologicamente falando, geneticamente falando. Não estou entrando aqui em detalhes de homossexualidade, tá bom? Então, antes de eu falar sobre formação de gêmeos, eu quero falar com vocês sobre uma curiosidade só, tá? Como que a gente sabe agora, né, quando a gente está grávida, nós mulheres engravidamos, a gente tem a opção de fazer a sexagem fetal em laboratório. Como que esse exame é feito? A gente pode fazer a partir da 8ª semana de gestação, ou seja, a partir de praticamente aí 2 meses de gestação, tá? Então, a gente vai lá no laboratório, ele coleta nosso sangue e ele vai o quê? Investigar se no nosso sangue, no meu sangue, né? No meu sangue, se eu estiver grávida, eu tenho a presença de cromossomos Y. Mas, professora, como que você vai ter presença de cromossomos Y? Porque você é mulher.
Sim, meu amor, mas se eu estiver grávida de um menino, não se esqueçam que eu troco material com ele. Eu troco, meu sangue nutre ele, né? A gente tem essa troca sanguínea, lembra lá que a gente falou da placenta? Então, o sangue dele, que tem cromossomos Y, vai circular no meu sangue também. Por isso que no laboratório, eles investigam a presença do Y. Se eles fuçam e não acham, quer dizer que eu estou grávida de uma menina, porque só tem cromossomo X no meu sangue. Já se ele achar um Y por aí, ele vai falar, então, você está grávida de um menino. Aonde ele acha o cromossomo, professora? No núcleo das minhas células sanguíneas. Beleza? Então, seguindo. Como se formam os gêmeos? Vocês perguntaram isso na aula passada, já respondi, mas vamos falar sobre isso de novo. Gêmeos idênticos, aqueles univitelinos, são aqueles que são iguaizinhos, não dá nem para diferenciar eles direito, com exceção de algumas características assim pequenas. Eles são formados a partir de um único óvulo fecundado. Quando esse óvulo é fecundado, ele se divide em duas células, porém, ele não termina essa divisão sozinha. Ele é como se eles ficassem meio que independentes, eles continuam unidinhos. Então, ó, ele continua se dividindo e forma uma massa celular que os separa. Então, tá vendo que ele já tá todo divididinho, a célulazinha, para começar a crescer o indivíduo? E elas vão formar os gêmeos idênticos. Por isso que acontecem nos casos de siameses, tá? Os siameses são esses que, na hora dessa divisão aqui, alguma estrutura ficou unida com o do outro. Então, eles ficam realmente unidos fisicamente e até mesmo tem casos que compartilham o mesmo órgão. Então, não tem como separar, tá? Depois. Já os gêmeos fraternos, que são os gêmeos diferentes, né? Os gêmeos bivitelinos, são os gêmeos que acontecem aí porque 2 óvulos foram fecundados. Então, a mulher, na hora de ovular, ela não ovulou apenas um, ela ovulou 2 óvulos. Ela liberou 2 óvulos. E aí, 2 espermatozoides chegaram, fecundaram e 2 embriõezinhos se fixaram no útero de maneira independente, tá? Eles são aí separados, totalmente separados. Eles não compartilham da mesma bolsa amniótica, tá? Eles compartilham de tudo, eles não compartilham de nada. Eles ficam todos separados. Enquanto os idênticos, eles compartilham aí mais ou menos da mesma placenta. Show de bola? Então, próxima aula a gente continua a falar sobre aí os genes e a vida humana, né? O que os genes modificam na nossa vida. Beleza? Um beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, chama. Beijinho. Tchau, tchau.